na palavra de Deus. Eu preciso partir da premissa de que para você a Bíblia é de fato palavra de Deus. Se você tem alguma dúvida acerca do valor da Bíblia e da autoridade que ela é, você tem sérios problemas, ou você terá sérios problemas para entender o que de fato Deus tem para a sua vida. Então a minha oração é que a gente inicie a reflexão de hoje crendo de fato que a Bíblia ela é palavra de Deus, pura, perfeita e inerrante, que é revelação do coração de Deus para o nosso coração. Você pode orar comigo? Vamos orar todos nós. Pai, nós dependemos do Senhor, da Tua graça, da misericórdia, da ação do Teu Espírito, nos dando entendimento, nos dando compreensão acerca do que o Senhor tem para cada um de nós, não apenas nesta noite, mas para toda a nossa vida. Os Teus planos e das Tuas intenções para cada um de nós, para os casamentos, para as famílias. Ajuda-nos, ó Deus, uma vez mais neste dia. Por misericórdia, Deus, derrama da Tua graça e do Teu favor. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Quero pensar com você, esse é o nosso tema de hoje à noite, a gênese do caos familiar. Não sei se essa imagem está disponível aí, vocês têm essa imagem? Minha referência hoje é Gênesis capítulo 3, o verso 7. Gênesis 3, o verso 7. Assim está escrito: enquanto comiam, começaram a dar-se conta de que estavam nus e não se sentiam à vontade. Foram então arrancar folhas de figueira que cozeram para se cobrirem à volta da cintura. Se você conseguir achar essa imagem aí, querido, deve estar na rede social da igreja, que é o slide da mensagem de hoje à noite. Eu gostaria muito que ela estivesse aqui na tela, porque nós vamos pensar apenas no versículo 7 de Gênesis 3. Uma das preocupações e temores que eu tenho quando olho para o que a gente está vivendo e fazendo hoje, é uma tristeza muito grande, uma desilusão em imaginar que a gente tem acesso a tanta coisa, que a gente esteja diante de tantas possibilidades para fazer tudo dar certo, e a gente simplesmente jogue tudo isso fora. Gente, o acesso que a gente tem hoje à informação, você pega Sócrates, Aristóteles, Platão, eles não chegaram à sombra da possibilidade que a gente tem hoje de aprender as coisas. Querido, não faz muito tempo, eu tenho uns 50 anos de idade. Há pouco tempo atrás, eu estava aqui, iniciando como pastor nessa igreja, alguns anos atrás, e para ir a um congresso, tinha que viajar, tudo era muito longe. Hoje a gente mora em Ecoporanga, 300 quilômetros de Vitória. E estando em Ecoporanga, você pode acessar cursos no mundo inteiro. Você pode assistir
entenda, os maiores pregadores do mundo, a hora que você quiser. Os melhores congressos que já foram produzidos estão sendo feitos agora. E a gente tem acesso. Nunca o acesso à informação foi tão grande como agora. Mas nunca também se viu tanta ignorância, tanto desconhecimento como agora. É assustador. Quanto a gente tem todos os instrumentos na mão para fazer a vida dar certo. E a gente não consegue. A gente via pais que vendiam tudo, que se matavam, se sacrificavam demais. Isso. Para que os filhos tivessem acesso a uma faculdade, tudo era difícil demais, tudo era muito complicado. Eu gosto sempre de lembrar o pessoal daqui, que estudou em Colatina anos atrás, empurrar ônibus que atolava, não tinha asfalto, era uma guerra. Você ouvia os relatos, uma dificuldade. Hoje não, a moçada vai daqui para Nova Venécia, muitos ônibus com ar-condicionado, é asfalto. Os pais dão dinheiro para lanche, uma turma não tinha nem o que comer, alguns levavam marmita anos atrás. Está tudo muito fácil. A gente faz cursos em casa. Agora, isso não está nos tornando melhores. É estranho. A gente tinha tudo para ser pessoas muito determinadas e a gente não encontra isso. A gente tem curso para tudo. A pessoa fala em casa hoje, tem curso de educação financeira, como cuidar de filho, como planejar isso. Você tem curso que você quiser hoje. Como é que era antigamente? Erro e acerto. Você tinha que se virar para fazer dar certo. Você tinha que fazer acontecer, não havia possibilidade de dar errado, porque tinha que dar certo e você se matava por aquilo. E as coisas ficaram tão fáceis e a gente não está correspondendo a essa expectativa. Agora, por que não está dando certo? Porque a Bíblia está se cumprindo. E essa é certamente a minha maior dor. Especialmente a nós que temos acesso irrestrito à palavra de Deus. E a gente simplesmente parece querer ignorar o que ela fala. Embora tudo o que ela esteja falando está se cumprindo literalmente. Nada, absolutamente nada que está acontecendo hoje já não fora dito por Deus há tanto tempo atrás. Quando a gente olha hoje os conflitos na família, no casamento, por exemplo, esse é o mês da família, que as mensagens são voltadas para isso. Se você viu o culto hoje pela manhã, o Carlos falou sobre crimes. É filho que mata pai, pai que mata filho. Nenhuma novidade nisso. Por quê? Porque a Bíblia já falava sobre isso. Que os inimigos do homem seriam os da sua própria casa. Nenhuma novidade. A Bíblia já falava sobre isso. Que no fim dos tempos a família, o casamento seria relegado a segundo plano, como uma possibilidade ou não. A Bíblia já trata de tudo isso. Agora, por que a gente tem certeza que a Bíblia trata de todas as questões familiares que a gente está buscando resposta hoje? A psicologia, a psicanálise, a terapia, está buscando resposta, e os que não conhecem a Deus estão buscando resposta, que quem já conhece já sabe. A gente vê, a ciência descobriu aquilo, e a Bíblia já fala disso há tanto tempo. É impressionante o quanto a gente está descartando conhecimento de um livro que trata de milênios. E que quanto mais o homem tenta negá-lo, mais o homem afirma a verdade dela. Quando você imagina que foram mais de 1.500 anos, mais de 40 homens que não se relacionaram, que não se conheceram, que não trocavam e-mail, que não tinham endereço de WhatsApp, e eles falaram as mesmas coisas. Não tem como não crer que isso não é palavra de Deus. E agora, onde começou todo o conflito, toda a questão familiar?
a gente precisa voltar os olhos para a Bíblia. Por isso o texto de Gênesis 3, o versículo 7. Por quê? Porque ali a gente tem a primeira família, primeira relação de homem e mulher, que depois se estende para os filhos. Qual é o mal de tudo o que acontece hoje? O pecado. É o pecado. A Bíblia é muito clara quanto a isso. E onde tudo isso é fomentado? Dentro de casa. A tragédia familiar é a tragédia de toda a sociedade. É a tragédia da igreja. Se você arranca a família da sociedade, você tirou uma base que a mantém em pé há pelo menos 6.000 anos. O ser humano não consegue sobreviver sem uma referência para ele. Por isso há esse processo gigantesco de desconstrução do papel do pai e do papel da mãe. Um processo de desconstrução do papel do homem e do papel da mulher. Porque se esse objetivo for alcançado, não nos sobra mais nada. E aí você olha para a palavra do Senhor, e não vai aparecer aqui, mas há uma maçã ali, muito embora a Bíblia não diga que é maçã, mas eu quero utilizá-la porque já é universal, né? A gente acredita que Eva e Adão provaram a maçã. A Bíblia não diz, mas a gente acabou aceitando essa ideia apenas como facilidade. Então eu queria que você caminhasse comigo nesse versículo. Eu destaquei algumas palavras que estão em vermelho aí. A primeira palavra dessas é enquanto. Enquanto é uma conjunção, em mais quanto. Aqui nesse texto ela dá uma ideia de processo, de caminhada, de algo contínuo, de algo que se inicia e não tem freio. É um processo que depois que ele foi iniciado, ele vai cumprir tudo aquilo pelo qual foi criado e vai sofrer todas as consequências e dores pelas quais ele possa sofrer também. É um processo que iniciou com Adão e Eva e tem data marcada para terminar. Quando? Quando Cristo voltar. Até lá, qualquer intenção humana, qualquer objetivo humano de tentar frear o caos familiar não vai ser possível, porque a Bíblia diz que seria assim. O que a gente faz então? Procura levar a nossa casa, a família, diante daquele que pode dar um jeito nisso tudo, que é o Senhor. No dia em que você se casou, no dia em que você construiu família, você entrou num enquanto, você entrou num processo, você iniciou uma caminhada, e é morro abaixo e não tem como parar. Não existe a ideia, vou dar uma parada na minha vida, esquece. Não existe essa possibilidade. É caminho sem volta. Porque enquanto comiam, enquanto praticavam algo, enquanto faziam algo, enquanto desenvolviam um comportamento, algo acontecia. E que processo foi esse que iniciou dentro daquele casamento, dentro daquela família? Eles buscaram fora o que estava dentro. Qual era a busca deles? Uma nova experiência, um novo conhecimento, uma nova aprendizagem. Mas havia um problema. Essa nova aprendizagem, esse novo conhecimento era contrário à vontade de Deus. Porque o que eles buscaram fora, na desobediência, comendo um fruto, já estava dentro deles com possibilidade para ser expandida pelo próprio Deus. Deus diz: não coma desta árvore, não coma. Desde que o homem pisou na terra, desde que a primeira família foi constituída, desde que a nossa família foi constituída, nós somos desafiados em todo o tempo a obedecermos. E qual é hoje um dos grandes incentivos que o mundo hoje dá e propaga, e o mundo louva e celebra? A desobediência. Nas mínimas ações a gente percebe os pais às vezes celebrando atos de desobediência, sem se darem conta de que aquilo é um gatilho, que uma vez iniciado, só mesmo muita disciplina dos pais, muita atitude, muita ação, ou uma intervenção divina para frear.
Quando você celebra o mínimo ato de desobediência, você está criando um padrão de comportamento na mente dos seus filhos ou até mesmo do seu cônjuge. Fale com seu avô, fale com sua avó, no nosso caso, de Ecoporanga, dê bênção. E a criança despreza, ignora, e você não faz nada, você está dizendo para aquele menino que aquilo é normal. Isso vai crescer cada vez mais. Não pague para ver. Eu atendo gente há 25 anos numa sala. Lido com famílias há quase 30 anos. Converso com quem lida com família de modo sério. Eles foram buscar fora. Não é o que muitos jovens hoje estão fazendo, buscando fora aquilo que Deus já deu para cada um deles. Adão e Eva, você percebe, diz a Bíblia, que Eva se afasta, ela vai àquele fruto, ela acha interessante, ela é tomada por aquilo, alguém se aproxima, um ser dela se aproxima, conversa, há um processo de manipulação e de desconstrução do divino, da divindade, do sobrenatural, e é o que nós estamos lidando hoje. Tudo que você assiste é uma grande desconstrução do ser que nós chamamos de Deus. Então ela olha, diz a Bíblia que aquilo que ela olha foi agradável aos olhos. O diabo não nos tenta com aquilo que nos causa repulsa. O diabo nos tenta com aquilo que nos atrai. Diz a Bíblia que nós somos tentados por aquilo que já nos habita, já está em nós. De alguma maneira há algo ali. Tenho falado isso há tantos anos. Se alguém não tem paixão por dinheiro, não é tentado por dinheiro, ele não vai roubar, não vai desviar, não vai majorar preço, não vai superfaturar, não vai vender produto de segunda como se fosse de primeira, porque isso não tenta para ele ou para ela tranquilo. Agora, se houver a mínima tendência para isso, o que vale 10 já vai querer vender por 50, sabe que não tem qualidade, mas vai dizer que tem, porque ele é tentado por aquilo que ele possui a alma. Desvia 5, porque só pode desviar 5. Mas se puder roubar 1 milhão, vai roubar 1 milhão, porque o coração dele ou dela é tomado por isso. Então não brinque com as pequenas coisas que te seduzem, que mexem com sua alma, porque isso vai crescer. E aí eles ignoraram um princípio. Eva vê aquela árvore, ela vai, ela é tomada por aquilo, ela pega e ela leva ao esposo. Isso quer dizer que ela estava só. E eles quebraram um princípio universal, eterno, que é base, é pilar, inegociável, imutável de qualquer relacionamento. Você se lembra quando Deus olha para Adão? Acima dele havia Deus, abaixo dele as criaturas, mas no horizonte dele não havia ninguém. E aí Deus diz, e quem diz é Deus: não é bom que o homem esteja só. Isso é princípio, querido, guarde isso. Guarde isso. Se você já é casado, ou se você pensa em se casar, tem tantos jovens aqui, coloque isso na sua cabeça, não deixe ninguém tirar. Eva foi sozinha. Depois Adão chegou na história. Não deixe o seu cônjuge, o seu marido ou a sua mulher sozinho. Não os deixe sós. Não faça isso. E hoje é um problema seríssimo. A gente está vendo os casais ao lado, de frente um para o outro, mas eles não estão ali. É o que eu julgo incompreensível, especialmente na mocidade. Como um casal de jovens consegue se assentar de frente um para o outro, né, minha lindinha? Sentar e ficar mexendo num telefone. Quando você tem uma mão de uma menina tão bonita para você poder pegar na mão dela, quando você tem um rapaz que pode não ser essa beleza toda, mas se você gosta, ele parece que é bonitinho, vai lá, olha para o olho dele, pega na mão dela. Pelo amor de Deus, guarda esse telefone.
Ah, pastor, os tempos são outros. Sim, e sabe quando você vai descobrir que eu estou certo? No dia que o seu casamento acabar, você entrar na minha sala ou do Carlos e pedir aconselhamento. No dia que a desgraça se abater, você vai falar, você estava certo, porque é isso que está acontecendo todo dia. Fique junto. Pelo amor de Deus, você sai de um culto, vai conversar sobre o que você ouviu, vai falar de coisa boa. Pega esse bendito telefone e guarda. Desliga. Converse. Um negócio esquisito. Eva estava só, vulnerável, a serpente se aproxima, Adão estava só. Ela já chega com uma ideia formada e diz, olha, o negócio é bom, prova você também, não deixe só, não é bom que fique só, não deixe o seu cônjuge só, não é ficar vigiando ninguém não, né? Controlando o tempo todo. Onde você está, meu amor? Eu estou no carro, então buzina que eu quero ouvir, isso já é tolice, isso é idiotice, isso é infantilidade. Mas aí quando estiver junto, esteja junto. Você entende isso? Vamos sair nós dois, é nós dois. Tem que levar ninguém. E ninguém que está perto. O mundo pode falar o contrário, mas se existe uma invenção abençoada na vida, é sogra e sogro. Não é isso? O casal sabe disso, fica longe, dá um trabalho doido. Mas você entrega o bendito e a bendita lá e vaza com a sua namorada, com o seu namorado, com sua mulher, com o seu marido e fiquem sozinhos. Conversam com o outro, porque se você não falar com ele, o diabo vai falar. Se você não der atenção, o diabo vai dar. E aí a tolice que a gente comete. Não, mas ele é impossível. Não. Guarde o negócio, querido, pelo amor de Deus, guarde algo de uma vez por todas. Você conhece um ser chamado diabo? A Bíblia chama de Satanás, acusador, Beelzebu, que é aquele que fede, é senhor das moscas. Guarde o negócio. O tal do diabo, no dia em que Adão e Eva brotou nessa terra, ele já existia. O diabo é PhD em relações humanas, ele tem 6.000 anos que ele estuda o ser humano. Ele sabe das nossas fraquezas. Ele sabe o que mexe com o coração do homem, porque ele só existe para isso. Como disse alguém, o diabo só existe para fazer diabruras. Então não deixe só. Quando estiverem juntos, estejam juntos. No meu trabalho eu saio muito, então leva junto. Nem que seja para dormir e roncar do lado, mas leva. Convivam. Um minuto de bobeira, eu vou ali, tem uma árvore tão bonitinha, eu vou, mas volto logo bem. Você fica aqui que eu vou lá. Quando ela voltou, já era outra pessoa. Ela foi como alguém que obedecia, muito embora, não deveria caminhar naquela direção. Mas quando ela volta, já era uma outra pessoa que estava voltando, com a outra cabeça, outra mentalidade. A prova diz que ela chega e oferece para ele. E o princípio que vale para o cônjuge, vale para os filhos. Gente, tem muito filho ficando sozinho demais. O primeiro homicídio na terra que a gente tem registro, segundo a Bíblia, aconteceu aonde? Dentro de casa. Um irmão matou o outro. Querido, guarde algo. Isso é leitura, para quem quiser ver isso, o mundo fala sobre isso. É fato que jovens de hoje têm acesso a muita coisa. Mas é provado, em qualquer lugar do mundo, que eles não têm maturidade. Se existe, uma das coisas que me tira do sério, quando estou conversando com alguma família, eu falo isso há tantos anos, é quando um pai, uma mãe, se volta para mim e diz assim, por exemplo, olha, pastor, minha filha, meu filho, pode ser jovem, mas tem uma cabeça de adulto. Como tem pai que tenta acreditar nisso? Sabe que não é, mas fica se enganando. Se tivesse cabeça de adulto, teria atitude de adulto. Só que eles aprenderam um dispositivo fantástico. Eles sabem o que falar para nos agradar.
Ele sabe como nos manipular. Então fala o que a gente quer ouvir e a gente embarca na onda, mesmo sabendo que não é. Não deixe seus filhos sós. Tenho insistido com isso, querido. Por que adolescentes têm senha no telefone? Por quê? Aliás, até hoje eu não entendo por que se tem senha em telefone. Morando em Recoporanga. É um negócio meio estranho, mas tudo bem. A gente tem que respeitar. Um minuto de bobeira, a primeira família, gente que gozava de relação com Deus. Quando você imagina a possibilidade de que aquele casal, todo dia 6 da tarde, eles iam bater papo com Deus, e eles abriram mão disso. Porque um ficou só. E o princípio de Deus não é bom que fique sozinho. Coloque na sua cabeça isso, conviva. Por isso diz a Bíblia, serão dois, uma só carne. Enquanto vocês caminham numa construção conjugal, numa relação familiar, num casamento, caminhem juntos, agora leve os filhos juntos. Lembra de Moisés quando ele está com o povo no Egito? Eu vou levar todo mundo, os filhos, os animais, não fica nada para trás. Há muito pai, muita mãe, que o casamento está direitinho, mas os filhos estão muito longe deles, não sabe o que está acontecendo com eles, não tem a menor ideia, está muito longe. E o meio pelo qual o diabo tem entrado em muita família é por meio dos filhos. Porque desconstrói a relação conjugal, mina o pai e mãe, mina a família. Não fique atento a isso tudo. Eles estavam caminhando, e aí diz a Bíblia que se deram conta. Enquanto comiam, começaram a dar-se conta. Isso é manifestação de uma lição previamente aprendida. Eles estão caminhando numa direção perigosa, comendo o que não deviam, e algo dentro deles começa a acender, uma luz começa a piscar, e algo diz, alguma coisa não está direito. É mais ou menos o filho pródigo, em que ele está longe e diz, isso aqui não é o meu lugar, eu não nasci para isso, não nasci para chiqueiro, não nasci para desobediência, não nasci para o pecado, não nasci para rebeldia. Diz a Bíblia que ele cai em si, porque há dentro de cada um de nós, diz a Bíblia que Deus plantou no coração do homem o sentimento da eternidade. Por isso que um homem ou mulher que nunca ouviram falar de Deus, tem dentro dele o sentimento de crer em alguma coisa, porque Deus plantou em nós, como disse alguém, um vazio que tem o tamanho dele. Todo ser humano carrega dentro de si um desejo de relacionar-se com o que é sobrenatural. Por isso a nossa consciência às vezes diz, eu não sei o porquê, mas algo me diz que não está direito isso. Eles estão comendo, provando aquilo, mas alguma coisa não está boa. A fruta é bonita, é agradável aos olhos, segundo o texto bíblico. Eles provam aquilo, mas enquanto comem, o sabor começa a ficar confuso. Esse negócio é bom ou é ruim? O que está acontecendo com a gente? É que eu posso aprender que toda construção dá sinais de que a estrutura está sendo minada. Você começa a perceber pequenas coisinhas acontecendo na sua casa. Você sabe que não está direito, fala, não, deixa para lá. E esse negócio vai crescendo. Até que chega um dia, você olha e diz, quem é essa mulher que está do meu lado? Quem é esse marido que eu estou dormindo com ele? Que filho é esse que eu criei? Que pai é esse? Que é um momento que você já não sabe mais nem em que você crê. Se crê que amor existe, que casamento é bênção ou não, porque tudo vai se confundindo. Mas quando se começou com pequenos sinais, a negação nunca contribuiu para nada. Quem ouviu a palavra de quinta-feira, Davi viu que na casa dele tinha pequenos problemas com os filhos, o negócio bagunçando. O que Davi fez? Negação. Ele faz de conta que não está vendo aquilo, porque não quer lidar com aquela questão, não quer lidar com o problema, não quer enfrentar, então faz de conta que não vê. Em 2002, há quase 20 anos, quando ainda no curso de psicanálise, nosso professor relatou um caso interessante que aconteceu no Rio de Janeiro. Um paciente dele estava em casa, uma casa de 2 andares, um quintal grande, e o paciente, o senhor, percebeu que um ladrão pulou o muro da casa.
Esse homem, o que ele fez? Ele trancou a porta do quarto dele, deu 2 tiros para cima e foi dormir. O ladrão roubou o que quis, depois ele acordou e foi lá e deu queixa à polícia. Dá um tiro e chama atenção, respondeu o processo por aquilo. Mas o que ele fez? Eu não quero ter que lidar com alguém entrando na minha casa, então eu faço de conta que eu não estou vendo, eu vou dormir. Não é o que a gente às vezes está fazendo na vida. Você percebe que o relacionamento, que o casamento, que os filhos estão com um negócio que não está muito claro. Você sabe, os sinais, embora sejam pequenos, são muito claros e você não quer lidar com aquilo. Davi viu que a casa estava virando um problemão e ele fez o quê? Eu estou muito ocupado, eu sou rei, eu tenho um trabalho. Ele não toca no assunto, ele não mexe naquilo e o negócio cresce. E assim como a negação não ajuda, também não ajuda o fato de se admitir um problema e não buscar solução. Não adianta você acordar com a garganta ruim e falar: minha garganta está muito ruim, se você não procurar um médico, procurar um remédio, um tratamento. Não é o que a gente está fazendo. Como é que está a sua casa, sua família, seu casamento? Está um problema, está cheio de crise, e você está fazendo o quê? Eu estou esperando o quê? Certas coisas, quando você toma uma atitude, já passou. Já não há mais o que fazer, já se foi a oportunidade, não há mais esperança alguma, a não ser uma intervenção de Deus. E por quê? Porque a gente não quer admitir que a gente tem fracassado. Como nos custa admitir fracasso? E fracassar dentro de casa é trágico, é terrível. Se você percebe o mínimo traço, em nome de Jesus e por amor a tudo que você acredita, intervenha. Faça alguma coisa. Há muitos aqui que já passaram por isso. Você se lembra anos atrás, quando um filho, uma filha, tinha uma cárie no dente. Era comum os pais fazerem o quê? Amenizar. Depois do tempo vai lá e arranca. Sabia que havia um problema, mas fazer o quê? A gente está percebendo que é uma cáriezinha, um problema, uma manchinha ali. Aí você fala: depois eu vou mexer com isso, depois eu mexo com isso. Mas olha, procura, faz uma raspagemzinha, faz um tratamento, faz uma obturação, faz um tratamento. Não, você vai adiando. Não chega um dia o profissional e fala: não há mais o que fazer, agora tem que arrancar, vai custar caro. E a gente percebe na nossa casa pequenos desajustes e a gente vai deixando, a conta é muito alta. Enquanto caminhavam, não se davam conta, ou quando perceberam algo não está direito, algo não está claro, quando começaram a perceber o problema, começaram a dar-se conta de que estavam nus e não se sentiam à vontade. A gente ouve muita coisa há muitos anos. E eu tenho algumas dificuldades. Quando ouço assim: as mulheres têm um sexto sentido. Eu, de fato, não acredito nisso. Fulano, nada, o que eu acredito há um Deus que habita em nós e diz: cuidado. Há um Deus que habita em nós e diz: cuidado. Porque eles não se sentiam à vontade. Filhos da luz não encontram paz, nem mesmo em uma penumbra, por mais interessante, por exemplo, a árvore do conhecimento que possa parecer. Acabaram de comer, um olha para o outro e diz: tem algo de errado aqui. Quem falou para eles que tinha algo de errado? A consciência. Para nós o que é consciência é o Espírito Santo. Porque diz a Bíblia, Tiago: toda boa dádiva e todo dom perfeito procede do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. É Deus quem opera em nós tanto querer como efetuar. É Deus que nos leva a lembrar dele, a ação do Espírito. Por isso a Bíblia diz, por exemplo: não extingais o Espírito, não entristeçais o Espírito Santo. A nossa relação com Deus se dá por meio do Espírito Santo.
E algo neles acende e diz: isso está errado. A fruta é bonita, a árvore é linda, mas aqui no estômago alguma coisa diz que não está boa. Uma coisa é a consciência alheia, as heranças familiares, os tabus que na maioria das vezes se transformam em úteros que geram infelicidade. E é preciso consciência e maturidade para se viver de fato a doce, prazerosa, mas sempre caríssima liberdade. Você quer provar algo? Quer ver sua liberdade? Viva, mas saiba de algo: toda liberdade que não produz paz é prisão. Toda liberdade que para se manter exige uma mentira é prisão. Toda liberdade que existe a morte do eu, que não é gerada pela morte, pela cruz, é prisão. Todas as vezes que eu caminho na direção oposta a Deus, eu não estou livre, pelo contrário, eu caminho para a prisão. Uma coisa é viver debaixo do medo, que não aperfeiçoa ninguém. Sabe, é ter consciência, eu preciso ter discernimento do que eu quero, do que eu faço, e muito mais do que Deus quer para mim, do que Deus quer que eu faça. Quando se negam as convicções interiores, você pode estar fazendo algo que todos dizem ser errado, ou que todos dizem ser certo, mas sem paz interior, nada se resolve. Por isso a Bíblia é clara, o Senhor diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Essa paz que o mundo te oferece é guerra, a paz que Deus nos dá é o que se instala em nós, e que nos planta na terra, e que há toda a confusão ao redor, toda sorte de possibilidades, toda sorte de ofertas, mas eu sei em quem eu tenho crido, e o que eu creio me faz ter paz, quando tudo é contrário, quando toda forma de serpente aparece, quando as árvores, quando as frutas se apresentam, eu tenho paz para dizer sim, e tenho paz para dizer não, eu tenho paz para ir, eu tenho paz para ficar, eu tenho paz para dar um passo para frente, ou para dar um passo para trás, porque eu sei que a paz que está em mim, é fruto de Deus em mim, e não tem nada a ver com a produção pessoal, é obra de Deus, e eu recebo pela fé. Se você não se sente bem, se há desconforto, procure o Senhor. Agora, se você se sente bem, se você se sente em paz naquilo que Deus chama de guerra, você tem um grave problema acontecendo. Quando o homem se realiza fora da vontade de Deus, é porque de fato ele está fora da vontade de Deus, e é morte. Estou terminando. Enquanto comiam, começaram a se dar conta, não se sentiam à vontade. Aí diz a palavra que eles foram arrancar folhas de figueira. E é o que eu tenho lidado há tantos anos com tanta gente, e por vezes também comigo. Eles foram. É uma ação após a instalação de uma consciência de que o eterno não está satisfeito com aquilo, do que aquilo que é a minha vida é contrário à vida que o eterno tem para mim. Então, quando a consciência se instala de que haviam provado, de que haviam caminhado, e se deram conta de que aquilo não era o lugar certo, eles tomaram a iniciativa, para ser consciência. Uma pequena mudança é melhor que mudança nenhuma, quando se sabe que é preciso agir. A vida nos tem ensinado que o conjunto de pequenas ações geram grandes mudanças. Você começa a mudar pequenos hábitos, você está construindo uma grande mudança. Quando eu olho para esse muro aqui atrás, 53 metros de extensão. Acho que a parte mais baixa é quase 3 metros, a mais alta são 7 metros. E ele começou um dia, quando alguém pegou um enxadão, começou a fazer buraco para uma fundação. Uma pequena atitude. 5 meses depois, transformou-se em um muro. Você tem ideia de que uma pequena mudança que você tomar hoje na sua vida
Você pode estar fazendo algo que vai te proteger por toda a sua vida. Sua vida não mudará enquanto as atitudes não mudarem. E às vezes, eu repito, às vezes, eu preciso mudar de conceito, de atitude, de companhia e às vezes de ambiente. Porque se o lugar que você está, o lugar que você convive, com quem você convive, se tudo aquilo ali coopera para te afastar de Deus, troque de ambiente, troque de amizade, troque de companhia. Porque tudo aquilo que te afasta de Deus te manterá afastado, não só dessa vida, mas por toda a eternidade. Se a sua casa, se a sua família é exposta a ações e ambientes que te afastam de Deus, mude. Aí você olha para a palavra. Até aqui, esses processos, eles eram necessários e fundamentais. Eles perceberam que haviam feito algo de errado. É curioso o que acontece, e a gente vê a Bíblia se repetindo todo dia. O que gerou neles uma consciência de que algo estava errado? É absurdo, mas se repete até hoje nas famílias. Você se lembra o que diz a Bíblia? Quando olharam um para o outro, fizeram a descoberta mágica, que sempre esteve diante dos olhos dele. Desde o dia que Eva apareceu nessa terra, foi assim. Mas curiosamente, agora virou um problema. Um olha para o outro e percebem o quê? Estavam nus. E a gente às vezes ri disso, né? Como é que pode? Mas não é o que acontece hoje? Os casais não se escondem um do outro? Eu atendo tantas famílias assim. Aqueles que deveriam estar juntos, porque não é bom estar só. Aquele que deveria caminhar junto com ela ou com ele, estarem sempre juntos. De repente um olha para o outro e tem vergonha. É um sentimento que não cabe numa relação familiar ou numa relação conjugal. Vergonha. E por que que a vergonha se instalou na família de hoje? A Gênese, o início, o princípio. Porque a serpente, a mesma que fez a mulher provar uma fruta e que levou o homem também à desobediência, a serpente diz para você, mulher ou homem, você não é mais menininha, você está velha, seu corpo não é mais o mesmo. Aí você começa a comprar essas tolices todas. Aí você começa a ver gente com 60, 70 anos que quer ser menininha de 20. Quem te fez acreditar nisso? A serpente, o diabo. Aí começa a aparecer as vergonhas, onde não deveria existir vergonha. Que é algo mais natural em uma relação conjugal, quanto os dois estarem nus diante um do outro. Quem que plantou essa vergonha? Não foi Deus. Deus plantou a intimidade, que se estabelece por meio da nudez. A serpente entra e diz, tem maçãs melhores aí fora. Aí você acredita nisso. E aqui digo às mulheres, minhas irmãs, minhas amadas irmãs, compra esse pacote não. Porque nós homens somos às vezes muito estúpidos, verdadeiros imbecis. A gente quer que a esposa seja tão bonitinha, tão lindinha, mas você sabe, quando você olha para o espelho, meu irmão, minha irmã, você está longe de ser um Brad Pitt, fala a verdade, o negócio está feio para você também. Porque é a serpente que me faz olhar para o corpo. E quando a serpente deixou e fez com que Adão e Eva deixassem de olhar para Deus, que é Espírito, e os fez olhar para aquilo que é matéria, eles se perderam. Quando um casal deixa de se olhar como alguém de Deus, unido por Deus, para viver para Deus, a vergonha se instala e o olhar se desvia para qualquer coisa menos para Deus. Aí, o que a gente faz hoje em dia? Figueiras. Figueiras. A gente começa a coser, a costurar um monte de coisa.
a gente vê gente se matando, se destruindo, fazendo figueiras para se esconder. Esses processos todos foram necessários e fundamentais. Mas a última ação deles se mostrou sem sentido, sem efeito algum. Porque eles tentaram cobrir um ato de desobediência, guarde isso. Eles tentaram cobrir um ato de desobediência através de uma atitude moral. Nós desobedecemos, vamos vestir uma roupa. Não é o que a gente está vendo hoje na sociedade? O que a sociedade tem feito para mim e para você é nos incentivado a coser roupas de figueira. Por exemplo, que roupas são essas? De boas intenções, em que eu tenho uma vida desregrada, bagunçada, toda doida aqui, mas quando eu estou aqui, eu sou o melhor profissional na minha área de trabalho, eu sou responsável, eu sou sério, eu sou competente. O que ele está fazendo? Colocando roupas de figueira para esconder que na verdade o negócio dele é a maçã. Boas intenções não cobrem atos de desobediência. Alguns estão cosendo rigor e comprometimento religioso, em que eu vou me dedicar ainda mais ao meu ministério, ao meu trabalho, à minha igreja, às minhas convicções, porque quem sabe se eu posso apaziguar a minha consciência, embora apaziguamento é algo que jamais eu vou encontrar num ato religioso. Religiosos não têm paz, religiosos não têm relacionamento, religiosos não têm intimidade, religiosos não conhecem o coração de Deus, eles cumprem rituais. Guarde algo. Boas intenções podem te dar uma aparente reputação, mas nunca, jamais deixarão um legado. Há muitos que você olha e diz: você viu fulano, você viu cicrana, você viu a família, você viu o casamento, você viu o trabalho, que coisa linda, e se vê, que bonito, que bonito, que bonito. Mas quando morre, desconstrói tudo aquilo. Você vê famílias que se admira, que a sociedade bate palma, que as pessoas invejam, mas quando um deles morre, cai toda a construção. Porque viveram em função de cozimento, de cozer e costurar, e costurar, e costurar, e nada aconteceu, nada se sustenta. Certos conflitos ou desgastes pessoais, conjugais ou familiares só serão vencidos diante de Deus. Eu tenho insistido com isso aqui, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, tenha coragem de olhar o tapete da sua casa e ver se não tem um monte de coisa escondida ali embaixo. E às vezes é embaraçoso, é vergonhoso você ter que admitir que tem coisas que você não mexeu. São as vacas sagradas, são os bezerros de ouro. E Deus te diz: você tem que mexer naquilo. Como disse um pastor um irlandês, não se trata câncer com band-aid. É doloroso. Quando instala-se uma doença numa relação, o tratamento é doloroso. Experimente orar e praticar os princípios de Deus, tanto no seu casamento, como também, muito especialmente, com os seus filhos. O que nós estamos assistindo são quebra de princípios eternos. E para a gente concluir, Gênesis 3, o versículo 8, porque será esse o fim de todos nós, sem exceção. E por quê? Porque Deus disse. Versículo 8 de Gênesis 3. Eu vou ler nessa versão e depois como está aqui no meu texto. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? A versão que eu tenho, a outra impressa aqui é: ao cair a tarde. Eu fico lá em casa final de tarde, nessa época do ano então, fica um vento maravilhoso, fica muito fresquinho, fica muito agradável.
Mas sempre que eu olho para esse texto, da Bíblia que Adão e Eva estão no jardim de Deus. Quando Deus se aproximava, soprava um vento. Eu imagino o sopro ou vento da presença de Deus. O que isso gerava? Mas quando eu leio na palavra, ao cair a tarde, o que vem em mim é: houve algo aqui com eles. Mas até esse encontro com Deus, houve um espaço de tempo. Eu não acredito que, tendo desobedecido, imediatamente Deus apareceu. Eu não acredito nisso. Até porque o diabo precisa de tempo para trabalhar na nossa vida. Entre a desobediência e o final da tarde. Isso deveria nos lembrar todo dia. Guarde isso, querido. Existe um final de tarde para todos nós aqui. Vai chegar um dia que o sopro da presença de Deus vai nos chamar. É curioso isso, né? Porque Deus, quando nos deu vida, lembra? Como que o ser humano recebeu a vida? Deus soprou. O sopro iniciou a vida. E o sopro traz juízo. Cair da tarde nos lembra. Cair da tarde é quando a noite chega. Que o encontro com o juiz e com o juízo é inevitável. A gente não espera. Agora à tarde, no grupo de pastores, veio uma foto, filho de um pastor, um médico, um cardiologista no Rio de Janeiro, um socorrista, bateu o carro dele numa carreta, agora à tarde. O carro partiu-se ao meio, sobrou nada, 40 anos de idade, jovem, médico, uma vida estabelecida. E a tarde chegou para ele. A gente não tem a menor ideia quando o sopro de Deus vai nos chamar. E aí, para a gente terminar, quando eu penso nessa presença de Deus, há duas questões que me vêm à mente. Primeiro, é você ouvir de Deus: servo bom e fiel, entra, esse lugar está preparado para você. Isso é misericórdia. Isso é salvação, isso é céu. Agora, quando eu olho para esse texto, causa muito medo, porque o Senhor olha para aquele casal, e curiosamente, aí eu volto para os homens. Os homens, você que é o homem que está aqui, olha bem para mim. Eu acho que não vai dar aí. Você consegue, querido, colocar aí rapidamente, Gênesis 3:9, dá para ser rapidinho? Homens, nós vamos terminar com você, porque vocês sabem quanto eu gosto de pressionar os homens da igreja. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? Porque é papel do homem proteger a sua esposa. É papel do macho proteger a sua fêmea. Homens, a sua casa, você vai prestar conta dela. A primeira conversa de Deus é com o homem. Lembra anos atrás, quando ele disse assim: você quer coisa de homem? E resolvia. Saia no tapa, mas era homem. Deus diz: homem, você está onde? Ou seja, o que você está fazendo com a sua casa? O que você está fazendo com a sua família, homem? Para onde você está levando sua casa? Alguém saiu, foi passear no jardim, você não viu? Você não está prestando atenção? Deus tem uma conversa com você, querido. Deus tem um encontro marcado com a gente um dia. E diz a Bíblia que ninguém vai fugir.
que a terra vai dar os seus mortos, o mar vai devolver os seus mortos, porque todo homem e toda mulher vai comparecer diante de Deus. Gênesis significa o livro do começo, princípio. Como Deus lida com esse problema? Deus enviou Jesus. Sem Jesus na sua casa, sem Jesus na sua família, você está fadado ao fracasso. Nada vai dar certo. Como cantava, acho que Jairima, anos atrás, sem Jesus você vai para o beleléu. Acabou para você. Você está com crise na sua casa? Ouça o que Jesus diz a você na palavra. Você quer ter um namoro abençoado? Ouça o que Jesus diz na palavra. Você quer restaurar relacionamentos? Ouça o que diz a palavra. E Deus nos pergunta: onde você está? No local da obediência ou da desobediência? Porque o princípio das dores tem tudo a ver com as escolhas que a gente faz. Mas o bom é que o fim delas também tem a ver com as escolhas que a gente faz. Escolha o melhor. Escolha obedecer. Escolha andar com Deus. Vamos orar. Pai, nos ajude. Tenha misericórdia.